sou Rosângela Azevedo, não sou nascida em Sertãozinho, e sim em Viradouro, aqui na cidade vizinha. Eu cheguei aqui em 89, mãe, 2 filhos, Amanda e Rafael. Fiquei mãe um bom tempo, aí tive comércio, aí fui trabalhar no Jornal Momento. Não, antes foi na Rádio Dinâmica FM, uma experiência fantástica. Aí depois eu fui para o Jornal Momento. Seguindo a minha linha, eu sou formada em comunicação social na área de relações públicas. Não sou jornalista, mas dentro da comunicação social eu trabalhei na Rádio Dinâmica, segui para o Jornal Momento Atual, depois veio o Jornal Censura, depois veio a minha revista É Fato. E foi uma experiência assim, de sonho, na verdade uma experiência de sonho, porque eu sempre quis ser jornalista, né? É uma experiência que valeu demais a pena, porém, hoje eu vejo que não era o meu sonho, né? E gosto muito de escrever e até publiquei um livro, De Corpo e Alma, Nem Anjo, Nem Demônio. Eu, na época, eu morava até os meus 15 anos, eu morava na área rural, né? E teve uma época que eu fui morar com uma tia na cidade, e estava passando aquela novela Meu Pé de Laranja Lima, ok? Na escola, já um pouquinho maior, eu, com os meus 12, 13 anos, na minha casa não tinha televisão, porque era na área rural, não pegaria. E quando eu ia para a escola na cidade, o meu lugar predileto era na biblioteca. E pensando na minha novelinha, eu fui buscar o livro, Meu Pé de Laranja Lima, e comecei a descobrir o mundo da biblioteca. Dali eu não saí mais, dali eu li muito, Eu sou péssima para guardar nomes, eu sou péssima para guardar títulos, seja de filme, eu sou péssima, mas eu li muito, Jorge Amado, José Lins do Rego, muito. E foi daí dessa experiência, né? Porque eu acho que, além de morar na área rural, eu sonhava muito, e a literatura me levava a conhecer coisas, pessoas, lugares inimagináveis na minha realidade. E me fazia muito bem, né? Desenvolvia meu vocabulário, e aquilo para mim só era tudo de bom. Até que um dia, já adulta, já trabalhando em jornal e já tendo descoberto a minha facilidade com as palavras escritas, eu recebi o convite. Eu não fui inspirada, eu recebi o convite para escrever um livro, né? Que é esse aqui, De Corpo e Alma, Nem Anjo, Nem Demônio. E eu me aventurei, eu recebi o convite a narrar a história de um jovem sertanezino, e eu me aventurei. Aliás, foi uma aventura, uma verdadeira aventura publicar esse livro, e deu certo. Ele foi para todas as bibliotecas do município, muita gente, amigos de fora, pediam que eu mandasse pelo correio, e eu dentro do meu pequeno projeto, ele foi sucesso absoluto. Me deixou muito feliz. Eu já adiantei falando do meu livro, mas eu quero falar, depois eu falo sobre ele. Quero falar agora do que como eu me descobri na escrita e do que eu tiro dela. A palavra escrita, quando você começa a escrever, até um exercício muito bom para todo mundo, aliás, uma terapia.
quando você começa a escrever, a tua mente vai longe, ela começa a criar situações e você vai viajando. É fantástico, mas é um exercício. Primeiro vem a dificuldade, depois encontrar as palavras certas, mas você não pode parar. Você tem que continuar escrevendo e você vai ver que você vai viajar, navegar naquela historinha que você está criando. Profissionalmente, é claro, existem as técnicas, né, que a gente tem que observar para trabalhar como jornalista, até como escritor, a gente tem as técnicas, mas no dia a dia, naquele momento que você se põe a escrever um diário, um ótimo exercício é um diário, escreve uma historinha por dia no seu diário, você vai descobrir a terapia que botar para fora aquilo que você não vai falar com ninguém. E você vai ver que escrever é divino, é saudável, é um remédio. De tantas leituras, mas eu não saberia contar, porque eu sempre tenho um livro aberto para continuar. Eu não teria um específico, um que tenha marcado, que seja aquele de cabeceira, mas eu tenho um que talvez dirigiu a minha vida para um futuro, isso há muitos anos atrás. Nem tanto, né? Mas muitos anos atrás. Ele se chama Senzala. Ele retrata um pouco da história do Brasil na época da escravidão. Hoje o movimento é grande nesse sentido, mas esse livro, além de retratar a história do negro, da situação da época atual do Brasil, ele me levou também para um outro lado, me encaminhou, me dirigiu para um outro lado, que é o religioso, e onde eu me dei muito bem. Atualmente eu sigo nessa linha, porque me faz bem, eu estou descobrindo a Bíblia. E é uma história legal, é uma história bem interessante. A gente ouve todos os dias, em todos os lugares, algumas palavras ditas, escritas na Bíblia. Então eu quero saber onde elas estão, em que momento elas estão. E eu resolvi agora ler a Bíblia. Eu estou gostando, é um bom exercício, mas meus livros prediletos atualmente são espíritas, são os romances, são aqueles livros mais didáticos, mas nessa linha espírita. Escrever um livro, para mim, foi uma verdadeira aventura. Por quê? Não sou escritora, adorava, já trabalhava em jornal, já fazia as matérias, já contava historinha, escrevia historinha, porque dá para perceber que com as palavras ditas, faladas, eu não sou lá muito excelente, né? Mas escrita eu até que eu me considero agradável. E veio um amigo apresentando a possibilidade de escrever a história de um jovem sertanesino que tinha sido preso, né, por drogas, e que ele tinha dado emprego para esse jovem que tinha saído da cadeia, e ele tinha dado emprego para ele. E que se eu poderia pensar na possibilidade de escrever um livro sobre a história dele, com a finalidade de fazer renda para ele. Eu assustei. Um presidiário que tinha saído do Carandiru, eu conversar ali com ele, sozinha, assustador. Mas a formiguinha mordeu. Aí eu fui falar com o Dr. Kroll, na época delegado de polícia, o que ele pensava sobre isso. E ele falou, vai porque você vai estar ajudando esse jovem. Na época ele já estava com, acho que 27, 28 anos.
E foi então o quê? Arrumei um gravador e a gente fez 33 horas de gravação sentados na Praça 21 de Abril, lógico, em vários dias. Ali na Praça 21, da central da cidade, ele me contava as histórias. E eu fui arquivando o tempo, né? E me cabia depois, por isso que eu digo, não sou escritora, eu sou narradora. Eu não criei o personagem veio pronto, né? Era aquele jovem, Denilson, morador do Jardim Alvorada, que tinha se metido com droga e, inocente ou não, ele foi preso e ficou 7 anos no Carandiru. E eu comecei a escrever a história e quando eu já estava próximo do fim, né? Nesse intervalo eu tinha que colocar em ordem temporal, né? Do que ele me narrou, eu tinha que pôr em ordem de tempo e depois fazer a ligação entre eles. E meu computador queimou. E eu não tinha backup. Eu perdi tudo. Acho que eu chorei uns 2 dias. 2 dias e 1 noite. Aí depois, com outro computador, eu sentei e passei 2 dias e 1 noite escrevendo o livro e ele ficou pronto. Vamos para a gráfica e, para me ajudar, nós temos um grande fotógrafo e amigo, Adilson Lopes, que foi até o Carandiru na época, fotografou as dependências, ele já estava desocupado, e ele me trouxe as fotos. E aquilo também me inspirou. Livro pronto, vamos fazer o lançamento, feito o lançamento, e aí, o que fazer? As escolas começaram, a secretária na época da educação, a Dilma Bononi, ela levou para todas as bibliotecas do município. E tornou-se um assunto muito legal para falar com adolescente. Como é que, ingenuamente, você chega na época, o top ao Carandiru, né? Nós começamos a fazer palestra, né, porque eu apenas acompanhava, ele fazia palestras, fomos até em faculdade, a convite de um amigo, e ele conseguia fazer e cativar os adolescentes que estavam ali. Eu acho que ele plantou, com a história dele, com todo o sofrimento dele, ele plantou uma sementinha boa na cabeça daqueles jovens daquela época. É um livro dramático. Muitos falam, nem vou ler, coisa de presidiário, né? Só que ele ensinou muito, ele me ensinou muito. Lembra que eu falei, nossa, eu vou escrever, vou ficar sozinha com ele, gravando, eu vou ficar conversando com um ex-presidiário? Então, o que ele me ensinou? Ele me ensinou que eu não posso julgar ninguém. Eu não sei o que aquele moço passava para tomar aquelas atitudes. Eu não sou ninguém para julgar ninguém. É muito difícil você viver num mundo, teu mundo, entrar no mundo do outro, sem levar os teus valores juntos, porque cada um tem o seu valor, ele tinha os valores dele, e eu os meus. E escrever sem interferir nisso, nesse mundo dele, lembre-se, eu fui narradora, eu não criei personagem, ele é um personagem real. Esse exercício me fez vou levar para o resto da vida. Primeiro, tenta entrar no mundo do outro para saber o que se passa, para entender as certas atitudes, para depois você
trazer para você e ver se serve esse mundo ou se não serve. Escrever para mim é isso. Quero ainda vou me aventurar para um mundo de escritora, criar a história e dar vida para personagens. Mas esse meu personagem, ele foi real, ele vive até hoje, tem a sua família, está bem, e eu como escritora, como narradora, eu fiquei feliz, que é um projeto que deu bastante certo e que também fez sucesso perante ao público que interessava, que seriam os adolescentes, que foi para todas as escolas, como eu disse, e também que hoje quem quiser ler, nem anjo nem demônio, tem nas bibliotecas do município.